Olá, ainda bem que você chegou, porque tá na hora de começar, ou talvez de recomeçar. Um episódio foi feito para você nas melhores ou piores fases da sua vida. Hoje a gente vai falar sobre recomeço. E eu tenho duas convidadas muito especiais. Roberta Fontes, por favor, se apresente. Olá, Ana. Vou confessar que eu estou nervosa, porque geralmente eu estou nos bastidores, realizando os meus eventos no Mactub cerimonial. Sim, eu sou uma assessora de eventos, cerimonialista, fada madrinha. O nome cada um escolhe. A verdade é que há 18 anos eu tenho a minha empresa de cerimonial, o Mactub Cerimonial, e desde 2020 eu tenho a minha segunda empresa, que é o Casamento Passo a Passo, onde eu mentoro fornecedores de evento. Então, a minha vida é o amor. Seja com os noivos, seja nos bastidores com os fornecedores que querem crescer e aumentar faturamento. O amor é uma das armas mais poderosas, né? E eu não vou falar disso sozinha. Além da Roberta, a gente também tem a Sheila Rachid. Sheila, seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Sheila Rachid e eu amo, porque eu sou de origem libanesa e com isso gosto muito de trabalhar com a palavra, gosto muito de pessoas. Dei aula 18 anos no Colégio Santo Antônio, depois fui trabalhar a palavra dentro da faculdade de comunicação e de repente me vi fazendo casamento, celebrando e antes cuidando de eventos. Então, eu acredito muito que a gente planta todos os dias o que a gente quer colher. E isso acontece sem fazer força, quando você acredita. É verdade, né? E quando a gente fala principalmente de casamento, parece que tudo começa assim como um conto de fadas, né? Que é fácil. E aí a gente vê que a parte de casar pode acontecer um recomeço ali, né? Na hora de planejar o casamento. Se Ah, pode. tá todo mundo com aquela coisa do sonho, da coisa perfeita. E aí os noivos começam a se encontrar em situações mais adversas, né? Eu vejo muito crises em relacionamento na hora que o casamento vai começar, né? Na hora do planejamento. Vocês sabem por que que isso acontece? Eu entendo que muitos noivos, mesmo sendo mais maduros, já morando junto, dividindo conta, eu acho que a ficha cai na hora que eles têm que pensar no ritual. E o ritual significa um recomeço, uma história que eles não querem que tenha fim. Então, dá um frio na barriga. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem da noiva, ela fez o primeiro pagamento do casamento e ela disse: Ai meu Deus, agora a minha vida começou. Então, eles têm algumas crises, é normal, e faz parte do novo momento de vida que eles estão passando, que eles vão recomeçar. O nosso papel, o meu papel como assessora, é guiar essa jornada de uma forma mais fluida, sem estresse, mas ao mesmo tempo trazendo eles com seriedade, com os pés no chão. Então, sonhe, mas com os pés no chão. Então, vamos ver quanto vai custar o casamento, mas vamos escolher bons fornecedores. Vamos colocar prazo para as contratações e, por favor, não sumam. Muitos noivos somem. Quando eles somem, eu tenho certeza que, na maioria das vezes, eles estão em crise. E quando eu era mais imatura, eu queria resolver as crises dos Primeiro. meus noivos. Eu me envolvia muito mais além do projeto, planejamento do casamento, além da festa. E com a maturidade eu percebi que cada um tem um tema, uma trajetória que tem que ser seguida e precisa passar por algumas dores. Então eu aprendi a me distanciar sem perder a conexão. Roberta, você falou uma coisa que eu acho assim muito, muito importante para a gente na maturidade. Entender que crises são parte da vida. A gente vai ter problema, a gente vai ter crises e principalmente que muitas vezes a gente pode passar por isso sozinho. Nem sempre a gente vai ter um parceiro. E às vezes o nosso parceiro vai ser a crise que a gente vai enfrentar.
E entender isso é crucial, porque a gente quer salvar todo mundo, né? A gente tem esse perfil, mulher principalmente, ser salvadora, né? A gente está acostumada a cuidar da família, a cuidar dos filhos, a salvar o casamento. E aí a gente vê uma crise e a gente está tão acostumada a resolver tudo, que ela resolver, mas é tão importante deixar que o outro se resolva. E Sheila, você é casada há muitos anos, né, Sheila? Eu conheço meu marido há 50 anos, sou casada há 46 anos e acredito no amor. E quando você fala crise, a crise sempre faz com que a gente cresça. A crise é melhor do que a acomodação. Quando você acomoda, você não vê o outro, você não percebe que o outro está ali. Então, um casamento muito sem luz, muito platônico, ele é um casamento perigoso. Muito perfeito. Cheio de expectativas, Cheio de né? expectativas. E como eu nunca pensei que eu ia trabalhar em casamento, mas eu sempre sabia que eu ia trabalhar em casamento. Que coisa estranha isso. Eu trabalhava não, eu brincava de menina fazendo casamentos. Eu pagava o meu irmão para ser o noivo. E eu construía o casamento todo com o altar, tinha a noiva, e eu fazia ele, e muitas vezes, quando ele estava entrando, ele gritava, Michei, não vou mais. Eu falava, Paulo, você vai ganhar mais. Aí ele casava. E isso é muito legal. Ela já coordenava o Eu casamento coordenava antes casamento. mesmo de entender o que isso Coordenava significava. casamento. Ai, E quando Roberta se casou, que nós fizemos um casamento para 800 convidados. Na verdade, acho que você não contou que nós somos mãe e filha, né? Pois é, um detalhe tão gente. importante. Roberta, prazer. Prazer, ela tem só 40 anos. Pois é. Essa é a minha filha caçula, eu tenho 2 filhos. E no casamento de Roberta, por ser a filha caçula, a única mulher, nós fizemos uma festa, assim, que a gente queria convidar o mundo. Foram 800 convidados e foram 625 pessoas. Antigamente usava festa grande, né? Foi um Dava para pagar naquela época. Foi um Hoje evento tá muito caro. maravilhoso. E o pai dela não media esforços. Foi a primeira vez que eu vi o pai dela não medir força, porque era o casamento de Roberta. E outra coisa que eu sinto muito nesse casamento é que nós nos conectamos muito. A Roberta do lado prático, né, Roberta? Na contratação de buffet, na contratação da decoração, nessas coisas, e eu no amor. Então, eu queria que o casamento dela fosse diferente, e nesse casamento nós nos descobrimos, porque o casamento da Roberta foi todo contextualizado com a história do casal. Mas espera aí, que você não contou o principal. O quê, Roberta? A história começa no dia 28 de abril de 1979, quando os meus pais se casam e os meus sogros se casam. No mesmo dia, mês e e ano. ano, com Em a diferença cidades- de 1 hora. Com de cidades casamento. diferentes e, coincidentemente, com um casal de padrinhos que foi nos 2 casamentos. Mentira. Mesmo Verdade. padrinho. Verdade. Verdade. Gente. E aí, eu já namorava meu marido há 4 anos, ele vira para mim e fala, Beta, a gente vai casar, né? Ou ano que vem, que vai dar no sábado, para ser dia 28 de abril, ou daqui 7 anos. Mas é claro que ano que vem, né, Daniel? Impossível que eu vou esperar esse tanto para casar. Casamos Foi no dia mesmo. 28 de abril, De 28 anos depois, 2007. 2007, Isso. que os nossos pais estavam casando. Então, foi um casamento de 3 casais, Foram 3 bolos. 3 bolos, borboletas saíram da cestinha das alianças, por isso que eu tô com a Que borboleta lindo. aqui. E borboleta é o quê? Renovação. Verdade. E é o tema do nosso do podcast. nosso podcast. As dedicatórias do Daniel foram os votos, foram uma história que ele escreveu para Roberta e a Roberta cantou para ele ao invés de falar. Então foi um evento assim que ele foi único. Ele participou, por isso que eu falo que a celebração, ela é que dá o norte da festa. Se as pessoas saem da celebração de um casamento cheias de amor, a festa não tem fim, porque ela vai ser relembrada para sempre. Para sempre na E memória. é tão difícil hoje, né, nos tempos que nós estamos, das pessoas entenderem essa construção do amor, né? O amor, ele é construído. A gente está num momento em que as pessoas estão com dificuldade de se permitir construir isso. E aí vocês,
mulheres que trabalham com casamento e, claro, escutam muitas histórias, com certeza conhecem histórias de pessoas que estão com dificuldade de começar. Por que vocês Muitas acham que as histórias. pessoas estão com dificuldade de começar? Sheila? Posso Falar? começar, Roberta? Pode começar. É o seguinte, a geração Hollywood falava-se todos os dias, felizes para sempre. Isso era um slogan que se tornou meta de todas as moças bonitas, feias, gordas, magras, porque todas queriam o príncipe encantado. O príncipe encantado existia, era um homem forte, que a gente achava lindo. Muitas vezes era horrível, estava numa bicicleta, mas ele era o príncipe que passava na sua janela. De repente, com o capitalismo, isso mudou. E isso mudou de uma tal forma que ficou muito pertinente a mulher também sair e descobrir o ser amado. Descobrir aquela pessoa que ela queria, não aquela que a escolhesse. E nessa busca, se tornou algo que tem valor. Todos dois têm valor no mercado, têm valor na vida adulta, têm valor de procurar. E deve ter mesmo, porque isso é uma evolução. Isso tem que existir, mas não pode perder a ternura. O homem, eu tenho filho homem, ele é homem. O homem, se ele ver um carrinho em cima da mesa, ele para de conversar com você e começa a brincar com o carrinho. Uma coisa de cada vez, né, Uma Sheila? coisa de cada vez, e o menino sempre existe dentro de qualquer homem. Por isso que ele nos atrai, porque ele precisa de cuidado. O homem, ele necessita de um parceiro, não de um ditador. O ditador faz com que ele execute a ordem, mas que ele não perca, mas que ele perca a ternura. Não é isso, Roberto? Bom, são 18 anos de Maktub. Infelizmente, já vi alguns casais que não casaram. E é lógico que isso dentro de mim dói muito mais do que o cancelamento de um contrato, porque é uma família que não vai se formar. E da primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei muito preocupada com os cancelamentos. E depois eu parei para pensar, por quê? Por que eles se separaram antes? E há algumas histórias, todas elas, graças a Deus não foram muitas, existe um ponto em comum. O homem e a mulher, eles competiam. Quando eu digo que a mulher precisa trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter o meu nome, a minha vida, a minha profissão, a minha empresa, meu marido valoriza isso em mim, e ele me ama muito por isso também. Mas quando eu estou em casa, eu sou a Roberta do Daniel. Eu sou a mulher que cuida do meu marido, que se preocupa com ele, que espera ele chegar. A minha linguagem é atos de serviço, minha linguagem de amor. Então eu gosto quando ele chega, de recebê-lo com o jantar, ou com a casa arrumada. Mas o que eu percebi nesses casais é que eles começaram a competir e a mulher, ela, por um medo de, eu não sei do quê, ela quer se igualar ao homem, então ela deixa de cuidar dele. E aí o amor vai ficando mais Frágil. É E verdade. acabam se perdendo. É lógico que ninguém nunca chegou para mim e falou isso, nenhuma noiva falou que isso aconteceu, mas uma das habilidades que uma assessora tem é de conseguir entender nas entrelinhas o que acontece ali nos bastidores. E eu acho que a mulher e o homem têm papéis importantes dentro de casa e que por mais que o mundo torne a mulher empoderada, nem gosto desse termo, dentro de casa ela é a mãe, ela é a esposa, é quem cuida, é São quem tantos faz. papéis, né? É um papel importante que faz com que a sociedade funcione. Então, eu trabalho com casamento, acredito no casamento, e só por isso eu trabalho. Passei por um burnout alguns anos atrás, porque a minha vida era só evento, então eu trabalhava de domingo a domingo. E meu casamento quase ruiu em função disso. Por quê? Porque eu não estava em casa. Até que eu tomei uma decisão, um recomeço. Com a maturidade, com o apoio da minha mãe,
eu tomei a decisão de pôr o pé no freio, de diminuir. E quando eu falei para mim que eu ia diminuir, eu tinha medo de falar com os casais que eu estava fazendo pouco evento. Olha como é que é incoerente. Porque, bom, se eu faço pouco evento, ele vai achar que eu trabalho pouco, que eu não tenho experiência para atendê-lo. Mas aí eu comecei a entender que trabalhar menos faz com que eu tenha tempo de qualidade para os meus casais. Eu tenha mais tempo para ir numa visita, eu tenho mais tempo para uma reunião, eu tenho mais energia para fazer uma negociação. E isso passou a ser um valor para mim. A partir do momento que você entendeu também, né, Roberto, o que mais importa, fez toda a diferença. Quando a gente começa um projeto, principalmente profissional, a gente tem uma expectativa. Vamos lá, a gente vai se relacionar com alguém que a gente está conhecendo, a gente vai começar uma empresa, a gente cria uma expectativa. E às vezes, essa expectativa pode ser, sim, uma trava. Porque quando a gente não tem essa flexibilidade de recalcular, né? Você disse que a gente está em construção, e no nosso último episódio, a Carol Thompson falou uma coisa que eu achei muito importante. Ela falou em desconstrução também. É importante que a gente consiga ser resiliente de abrir mão da nossa expectativa para viver o novo. Às vezes não é abandonar um projeto, mas recalcular. Recalcular a rota, ressignificar o projeto. Porque somente quando a Roberta Fontes pôs o pé no freio no Mactube, eu passei a entender que eu tinha outras coisas que estavam ali na gaveta, profissionais, e que eu queria aflorar. Chegou no momento que eu falei, fazer evento é uma delícia. É uma cachaçinha, né? Você toma, você não consegue largar. É verdade. É gostoso. É bom. Mas... O vucu-vucu é bom. O casamento é lindo, né? É lindo. Eu me emociono nos meus casamentos até hoje. Eu choro. Ai, eu saio no cantinho para eu também não tenho não ser imunidade. vista. Porque eu acredito no ritual. Também. Mas, somente no momento que eu pus o pé no freio e entendi que eu não precisava fazer toda semana, eu comecei a entender que eu tinha outras qualidades da minha formação e que eu poderia trazer isso, ressignificar isso como um novo projeto. Eu, primeiro, tive uma grande ideia que deu tudo errado. Então, eu tive um recomeço que deu tudo errado. Eu tive uma ideia de fazer um curso para as noivas aprenderem a organizar o casamento, passo a passo. Nossa, que tudo! Gravei todos os vídeos, editei todas as aulas. Enquanto meu filho crescia na barriga, o projeto ia crescendo. Na semana que eu iria lançar o curso, eu vi que ia dar tudo errado. E eu virei para o meu marido e falei, vai dar tudo errado. Como assim, Beta, vai dar tudo errado? Você editou, os vídeos são ótimos. Eu não sei nada de marketing digital. Como é que eu vou lançar um curso sem saber vender? Deixei esse material 1 ano parado no meu computador. Os hormônios foram voltando e o meu marido sempre me colocando para frente, coloca no YouTube, coloca no YouTube. Quando eu coloquei no YouTube, como ele mesmo disse, viralizou. E aí veio a pandemia, os meus eventos que já estavam em menor quantidade foram tranquilos de serem remanejados, graças a Deus e às minhas noivas e aos meus parceiros, tudo deu certo. E eu comecei a estudar de fato marketing digital. E aí Deus, o universo, vai colocando pessoas no seu caminho. Eu conheci uma menina de Vitória que me disse, Roberta, você não tem que ensinar outros cerimoniais. Você tem bagagem para ensinar marketing para fornecedores de evento. Aí você pega a luzinha e transforma numa grande ideia. E aí eu voltei a estudar e construí a minha mentoria, que hoje é chamada de O Mergulho no Oceano Azul, que é voltada para fornecedores de evento, que querem aumentar faturamento, que estão cansados de trabalhar toda semana, morrer no processo. Quer dizer, o que eu vivi, eu consigo hoje trazer à tona soluções para que eles não precisem sofrer como eu sofri. E essa habilidade de se reinventar, que é o mais importante. Porque a gente começa com expectativas. Eu também comecei uma loja, eu tinha uma loja de lingerie, eu tinha uma sócia, nós começamos e assim, a gente não tinha a menor noção. A gente determinou uma estratégia. A gente ia ter um produto, a gente não tinha muita receita, mas a gente precisava de um produto que pudesse produzir a receita, a gente ia ter uma loja online, nas redes sociais, e a partir disso a gente ia desenvolvendo, apresentando
apresentando para amigos, e depois a gente começar, a gente tinha toda uma ideia, um projeto. Só que a gente não sabia calcular a margem de lucro. E a Algo margem de simples, lucro, né? gente, é a coisa mais importante para você poder lucrar ou não, a sua empresa não ir para frente. Só que se eu não tivesse tentado, eu jamais saberia. Então, o fato de não saber algo, de não estar pronto, não faz da gente um fracassado. A gente precisa começar. E é importante começar. E essa versatilidade é que leva a gente ao acerto. Eu comecei essa loja em mais ou menos 8 meses da loja de lingerie que vendia e que ia bem. A gente começou uma loja de semijoias. Como a margem de lucro era muito baixa, por mais que a gente vendesse, a gente não via substância mesmo, Financeiro. financeiro, de lucro mesmo. Então a gente começou a pensar, será que está errado? Aí eu comecei a estudar sobre cores para falar dos produtos, outros, como é que fala? Técnicas de moda, porque a gente tinha, às vezes, Victoria's Secrets e outras marcas que mostravam que as lingeries poderiam ser usadas como peças também. Como que eu poderia combinar ela com uma roupa para que ela pudesse aparecer mais, para que ela pudesse ter o valor dela mais reconhecido? E aí eu descobri uma coisa muito legal. Quando eu comecei a vender lingerie, eu descobri que ele estava diretamente ligado à autoestima da mulher. A mulher, ela comprava lingerie quando ela pensava no date. Era difícil ver uma mulher que comprava uma lingerie porque ela queria se cuidar, porque ela queria se ver bela. A gente compra um monte de roupas bonitas para sair, mas e dentro de casa? E na hora de dormir, para mim? Será que eu tô preocupada em me ver linda no espelho, em acordar me sentindo linda? E aí eu comecei a me conectar com o lado da mulher muito importante, que era de valorizar as pequenas coisas pessoais, só minhas. Mas olha o tanto que você teve que passar, o caminho que você teve que percorrer para chegar num ponto e entender aonde você iria ganhar dinheiro ou onde você iria ser realmente feliz como profissional. E você falou uma coisa que me tocou muito lá dentro das minhas origens, porque uma das coisas que a mulher, por exemplo, a mulher árabe, ela não tem como sair de casa, principalmente se ela for de uma religião mais forte e tal, nem o rosto pode aparecer. Mas não estou falando dessa, estou falando das libanesas. Então, o que ela cuida mais é dela dentro de casa, porque dentro de casa ela tem alguém que a admira. Então, minha mãe, por exemplo, ela não nos deixava ficar de pijama quando acordava. Você tinha de se arrumar, pentear o cabelo, se maquiar quando era mais jovem, já maiorzinha, e ficar arrumada. E até hoje, a minha neta, ela não levanta e vai tomar café de pijama. Ela troca de roupa. Ela troca de roupa, porque, gente, o cuidado é conosco mesmo. A vovó falava, Né, você vai Roberta? na padaria, você não sabe com quem que você vai encontrar? E teve um dia que eu fui na padaria e encontrei com uma pessoa que era dona de um dos maiores bufês de Belo Horizonte. Eu pensei, nossa senhora, se eu tivesse mal arrumada, ele ia pensar mal de mim, né? Ainda bem que Esse eu tive a vovó. esse cuidado da lingerie, esse seu olhar da lingerie, é um olhar que vai além. É o cuidado que você tem com o outro que está com você, ou com você mesma, caso você não tenha outro. E outra coisa que você falou também, muito interessante, é esse recomeço. Recomeçar. Crise, gente. Crise é maravilhosa. Dentro da palavra crise está crier dinheiro. Dinheiro é energia. Quando você está trabalhando, quando você está produzindo, quando você está viajando, quando você está num restaurante, o que você está usando? Dinheiro. Dinheiro não é pecado. Dinheiro é energia. Por isso que a crise traz um momento para nós nos tornarmos fortes, determinados e donos do nosso querer. O dinheiro é mal usado, porque a gente acumula. A gente pensa em quanto que vai guardar por causa de um problema. Não, não é por tudo fora, mas é viver a crise com satisfação. Quando eu saí do Colégio Santo Antônio, eu fui dar aula em faculdades. Gente, como eu aprendi? O meu marido não deixou que eu trabalhasse na área de jornalismo quando eu me casei, porque era muito perigoso, né? Uma mulher casada viajar muito. Então, de repente, eu fiquei sendo professora. Mas como que isso me deu um livre-arbítrio de ser dona das minhas crises?
Quando vem Roberta e nós duas montamos o Maktub, que quer dizer está escrito. Gente, é chique demais. E aí o Maktub cresce tanto que eu falo com Roberta que eu não queria mais. Ainda pergunto para ela, você sabe o que é a palavra decisão? Ela, ai mamãe, o que é? Decisão, é corte. Não quero mais o Maktub. E aí, Ela estava em crise. Ela estava em crise. Essa história é gostosa de ouvir. Ela estava em crise. Eu, nesta época, estava com a minha primeira filha. Falei, mamãe, vamos fazer o seguinte. Já que você é a dona do amor, você vai nos eventos. E eu vou fazer o planejamento, porque eu gosto é da planilha, do negociar. Eu gosto do planejamento. Não que eu não gosto do dia, mas a organização é algo que me satisfaz muito bem. Então, ficamos durante um bom tempo assim. Mamãe ia nos eventos e eu ficava no bastidor, porque eu estava amamentando, Liz era pequena. Até que um dia, uma noiva ficou noiva. Essa história é ótima. E ele terminou o casamento com ela. O noivo terminou. O noivo terminou. Cancelou o contrato com o Maktub. Passou 6 meses, ficaram noivos. De novo. De novo. Ela me liga. Roberta, terminamos. Terminou de novo. Aí, ela liga depois de uns 8 meses, 1 ano. Foi bem recente. Ela estava... Vou contar a história. Pode contar a história. Ela estava na Bahia. Gente, acredite no recomeço. Ela estava na Bahia, na casa de uma amiga. Vivendo o luto de 2 términos. Vivendo um luto. E a amiga era médica. É médica. Um moço liga para a Bahia e pergunta para essa médica o que ele tomava, que ele não estava sentindo bem e tal. Ela falou, não, eu tenho uma menina que também é médica que cuida dessa parte. Era a nossa noiva. Ela, então, passa um medicamento e ele melhora. Como agradecimento, o que ele pensa? Vou buscá-la no aeroporto. Detalhe, ele se apaixonou pela voz dela. Ele ficou interessado pela voz. E ele foi em Confins buscá-la. Ela feia, feia na hora, magrinha. Ela é linda. Ela é linda. Magrinha, vindo da Bahia, cabelo precisando de cuidado. Tava no down, né? Tava lá embaixo na parte. Busca e a leva em casa. E aí nasce esse amor. E aí, o que acontece? Ela me liga e fala, Roberta, tô noiva. Aliás, ela liga pra mamãe. Aí minha mãe, não é possível. Não, este noivo é participativo. Bom, realmente ele é participativo. Organizou o casamento todo, foi um sucesso. Chegou no dia, eu falei, mamãe, esse dia eu tenho que ir, porque eu tenho que ver eles casarem. Depois dessa jornada, fomos nós duas. Por que as coisas têm que acontecer? Olha, tudo certo. Maktub. O casamento era estava marcado para começar 4h30. Deu 4h15, o padre não chegou. Deu 4h20, 4h30, 4h45, ele não ia chegar. 5 e tanto. Eu virei para ela e falei, olha, eu só tenho uma solução. A mamãe faz o seu casamento. Você faz, mamãe, o casamento? Aí ela, faço. E ela pensou. Faço, Roberta. Eu falei assim, Roberto, fazer o quê? Casamento, mamãe. Você é coach de oratória, contadora de história, conhece a história de literatura, você sabe tudo. Tá, você vai fazer. E ela fez. E foi um sucesso. Aí na plateia, né, os convidados tinham mais 2 noivas. Uma delas já ligou, era amiga do meu irmão. Ligou pro meu irmão, falou, sua mãe tá celebrando o casamento, ela vai celebrar o meu. Então ela já foi chamada para mais 2 eventos. Então ela já estava no querer de mudança, romper com o cerimonial, porque a gente tem que ter consciência até do momento de parar. Tem que ter essa maturidade. É uma trajetória. É uma trajetória. Graças a Deus que tem as mudanças. Já imaginou a gente crescer já sabendo tudo até o fim? Tem uma coisa. Não, e ficar até o fim da vida fazendo a mesma coisa? Tem um vídeo que eu vi, se não me engano, foi um corte, que fala assim, que... Ai, meu Deus, até me esqueci aqui. Peraí, calma, vou lembrar. Vídeo sobre recomeço. Volta ao teu assunto, então. Peraí. Deixa eu lembrar. Que o coração é enganoso. Agora veio. É muita coisa na cabeça. O coração é enganoso pelo seguinte. Quando você tá numa academia e você começa a carregar peso, você começa a se sentir fraco.
mas na verdade você está ficando forte. Quando você começa a estudar, a sensação que você tem é que você não sabe nada, Exatamente. que você é burro, mas na verdade você está adquirindo conhecimento. E essa habilidade que você teve de estar aberta a mudanças é um trajeto. A gente começa de um lugar e de uma estratégia, e aí tá, pronto, eu vou fazer o cerimonial, eu vou organizar o casamento, mas Deus tem planos diferentes do nosso. O universo tem planos. Eu vi esses dias uma frase que fala assim, a gente tem planos, às vezes a gente projeta e imagina coisas que não acontecem, mas a vida vive surpreendendo a gente com coisas que a gente não pode imaginar. Verdade. E aí a gente começa de um jeito, mas Deus tem planos e Ele tem um caminho para levar a gente. E olha que legal, vocês juntas, em um episódio desse, que mulher corajosa cá entre nós. Porque a gente passa por tantas frustrações, né? E não é ser uma pessoa desprivilegiada, faz parte da vida. E ela não desistiu e teve um casamento tão mágico, a ponto de transformar a vida de mais alguém. De mais alguém. E nos tornamos grandes amigos. E só para encerrar a história deles, ela queria muito casar com uma celebração de um padre, ela é muito católica. Passou-se um mês, ele organizou um casamento surpresa para ela na paróquia do bairro. É verdade que existe casamento surpresa? É verdade. Como que é isso? Ele simplesmente combinou com todo mundo, os convidados, mandou um convite para todo mundo, chamou os fornecedores, a música da cerimônia, que estavam no dia. Quem mais? O vestido, realugou o vestido, tinha uma maquiadora na igreja. Ele falou, vamos na missa? Vamos. Quando chegou na missa, a missa era para eles. Gente, e foi maravilhoso. Que lindo. Estão casados, têm uma filha, e a vida é isso. Eles recomeçaram juntos. Sheila Rachid recomeçou numa carreira que já estava escrita para ela. E a Roberta Fontes continuou com o Maktub, mais madura, e recomeçou, depois de alguns anos, com a minha empresa de mentoria para fornecedores. Então, quem vai recomeçar, às vezes a gente não sabe o caminho que a gente vai, o caminho final, ou o trajeto. Dificilmente a gente sabe. Mas fiquem abertos. Acolha o que o universo está te oferecendo. Saia de casa pensando que as pessoas que você vai encontrar podem ser pessoas que vão transformar a sua realidade. O dia que nós nos conhecemos, eu não imaginei que eu estaria aqui hoje, dando uma entrevista para Ana. Você falou uma coisa, Roberta, que eu acho sensacional e a gente tem que frisar. A verdade é que o recomeço, ele é mesmo um mistério. E às vezes a gente se pega, como é que eu vejo o recomeçar? Ele me faz bem? Ou é uma situação que me dá medo, me dá vontade de chorar, me causa angústia? O desconhecido assusta, né? Mas e aí? Qual que é a minha maneira de levar um recomeço? Eu vou viver o meu luto, talvez, sim, da ruptura, né? Da pausa, do fim do que existia antes. Mas toda vez que eu me coloco como protagonista da minha história e eu me permito ver as coisas boas que aquilo ali pode me trazer. Às vezes a gente está ao passo mais importante da melhor fase da nossa vida, e aí a gente não faz ideia disso porque eu tinha uma perspectiva totalmente diferente, certa, de que aquilo era o que ia dar certo. E aí as coisas já não estavam fluindo daquele jeito, mas eu tô tão rígida sobre aquele daria certo, mas e tudo que a gente planejou, e tudo que eu pensei, e tudo que eu visualizei de maneira, era tão sólido na minha cabeça. Para mim aquilo ali era tão real, quase palpável, e não foi. E aí a gente vai e trava. Quantas pessoas hoje vivem e ainda caem em depressão por conta de não conseguir abrir mão de expectativas? Eu posso falar? Claro, por favor. Depressão. A palavra depressão é algo que pressiona você para baixo. E nós, humanos, o que nos diferencia de seres racionais é a palavra. Pá, um instrumento que te fura, lavra o que o outro planta. Essa escutatória ativa faz você não ter medo do amanhã. E se você tiver medo, o medo também faz você forçar a barra para recomeçar. Por isso eu acredito na força da palavra. Porque quando você, por exemplo, em qualquer sintonia, em qualquer local, se você estiver com seu marido e vocês dois só conversam aos gritos de problemas,
e só se fala de problemas, o que vai acontecer? O seu sentimento para com o outro vai ficar um pouco comprometido. Se você ficar muito manhosa também e não tomar nenhum partido, aquela coisinha meiga para não... Frágil demais, não né? vai trazer nada de positivo para essa relação. Agora, se você for verdadeira, se você tiver humor, se você tiver alegria, gente, eu estou falando porque eu estou casada há 46 anos. Estou falando com Eu experiência. estou falando com experiência. Acredite, existe alguém que quer te ouvir. Existe alguém que quer casar com você. Não é casamento de falar, estamos aqui hoje juntos. Não. Casar as ideias, casar o amor. O que quer dizer a palavra casamento? A casa em movimento. Quem criou o casamento? A sociedade. É dominação? É dominação. É mais fácil você construir família para um país e fazer a administração dele do que todo mundo solto. Se tornaria uma manada. Mas o casamento, quando ele tem movimento, quando ele tem namoro, quando ele tem expertise, você não fica só. Agora, este casamento não é necessário também ter uma relação de morar juntos, nada disso. Existem pessoas que ficam a vida toda conversando com o outro sem se casar. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, se você for ver a história dele, com quem ele conversava mais? Com a filha. Ele não fala da mulher, o casamento dele não existia o amor existe. Não, mas o casamento do Drummond deu alicerce para ele. Mas com quem ele conversava, quem ele amava era a filha. Amava de falar, de conversar. Então, o que fez com o Drummond, gente? Ele usou a palavra poética. Ele nos encheu de esperança para amanhã. Então, eu acredito muito nessa relação, nesse recomeço. Você nunca está sozinho. É só você olhar do lado. É importante dar valor também, Valor. né? A gente só vai ter mais coisas quando a gente consegue entender que o que a gente tem é importante. Eu sigo um influencer aqui de Belo Horizonte, é um empresário maravilhoso, tem uma energia maravilhosa. E às vezes eu vejo assim, pessoas que de contrapartida, que não conseguem ver a beleza da própria vida, enquanto ele vive a beleza de cada detalhe. Ai, nossa, as redes sociais são uma mentira. Depende, tá? É claro que as pessoas não vão levar as dores, não vão levar todos os problemas, mas a gente não tem que fazer isso. A gestão das nossas dores, dos nossos problemas são nossos. E ter orgulho e felicidade do que você tem é importante. Não é pra gente chegar numa rede social e achar que aquele é o modelo de vida e que eu tenho que estar feliz com tudo que acontece. Mas gratidão é o primeiro passo de um bom recomeço, né? A partir do momento que eu vejo o que eu tenho aqui, o que realmente vale pra mim, foi uma conquista, mesmo que ela seja pequena, sabe? É a minha família, é o dia que eu chego em casa e eu tenho um bichinho que vai lá me receber, meu petzinho que vai me receber, é o meu cantinho que eu posso sentar ali pra ler um livro, é alguém que me acompanha pra tomar um drink na rua, pra ver um filme. O que eu tenho? Qual que é a coisa mais especial que eu tenho? Eu valorizo isso, eu tô feliz com o que eu tenho, eu usufruo disso, porque é muito fácil eu planejar e sonhar com 1 milhão de coisas, tá tudo bem querer, a gente tem que querer mais, mas pra gente conseguir viver o sabor do mais, a gente tem que conseguir sentir o gosto agora, até mesmo pra pensar assim, o que eu posso melhorar? Como é que eu posso tornar a minha vida ainda melhor? E o relacionamento, ele não é um mar de flores, né? Pensa, 46 anos de casada. A gente já passa tantas divergências sozinhos dentro da papai vida. E mamãe. E dar a mala, vontade de dar a mala para a pessoa e falar, vai passear na floresta, que eu estou te olhando de longe. Não Isso volta é normal. nunca mais. Isso é normal. E a gente tem que ter admiração. Porque também falar, ai, que bom que é lindo. Não, gente, é complicado. Tem dia que você fica assim, mesmo pensando... Tem dia que você quer ficar sozinho. Você não quer conversar. Agora, o que eu vejo também é, por exemplo, por eu trabalhar com oratória, consultoria de oratória, as pessoas hoje não estão fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Conversar. Parar um tempo a rotina para dar atenção de qualidade a quem está com você. 2 coisas, né, que realmente fortalecem e ainda reconstroem a relação. Conversar e o toque. O beijo,
o cuidado. Gente, a gente tá vendo tanta gente que quer ser feliz, mas é tão difícil encontrar alguém que quer fazer alguém feliz. A vida tá Né? muito corrida. Vou pegar um gancho de vocês, porque se a gente for definir Sheila Rachid e Roberta Fontes, é a emoção e a razão. É verdade. Então, quando você fala em recomeço, na minha experiência, na minha concepção de sucesso, eu traço sempre metas. Escrevo mesmo. O que eu vou querer para o próximo ano? A gente está aqui finalizando Importantíssimo. o ano de 2024, eu já tenho as minhas metas, eu olho para trás e vejo, eu consegui cumprir o que eu queria no ano de 2024? Eu consegui. Eu consegui elevar as minhas mentorias, fazer 2 eventos por mês, construir minha casa, enfim. Vamos avançar nesse olhar para quem está nos ouvindo. A Roberta Fontes pensa que recomeçar é estar bem e perto de pessoas que elevem a sua energia. Eu recebo todos os dias mensagem de amigas, de noivas, de fornecedores, cada um com a sua dor. E muita gente, ou quase todo mundo, fala assim: ai, Roberta, sua energia é boa demais, você é muito animada, eu gosto de estar perto de você. E eu tenho que abastecer minha energia com outras pessoas que me fazem bem. Isso é importante demais. Eu não me permito mais estar perto de pessoas que me fazem mal. Eu não quero estar mal com elas, eu não quero mal de ninguém, mas eu quero ficar perto de quem me faz bem. Estratégia. Eu quero ficar perto de quem me passa um conhecimento. O meu filho até brinca assim: mamãe, não é possível que tudo que você escolhe para eu ver na televisão tem que ser alguma coisa por aprender. Aí eu falo: meu filho, você vai ver coisa ruim na televisão que não vai fazer seu cérebro funcionar. Mas na prática, é isso. Eu quero ter noivas e eu peço isso para o universo e o universo me atende. Noivas mactubianas do bem. Que me respeitem, que eu respeite, que a gente tenha sintonia. Eu quero ter mentorados, fornecedores que pensem como eu e que aceitem as minhas novas ideias para as coisas fluírem. E aonde que eu abasteço a minha energia? Nos meus mentores que me ensinam, porque eu também tenho os meus mentores. Claro. Na minha família, no meu gatinho, nos meus filhos, nos meus amigos que não me julgam, que me ensinam. Porque quando a gente começa a ficar perto de gente que nos contamina, a vida da gente não anda. Não quero mal de ninguém, mas beleza, segue sua vida, eu sigo a minha. Berta, você falou uma coisa fantástica e necessária. A gente precisa se nutrir do que a gente é. Vamos lá. Eu decidi e sou. Eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa sonhadora e eu quero crescer. Eu vi esses dias Thiago Brunet falando isso. Mentira, é Dave Júnior. Ele falou assim, que Deus, quando ele dá planos para nós, ele faz planos maiores do que a gente pode planejar. Exatamente para a gente ser dependente dele. Exatamente para a gente precisar do milagre. E aí, quando a gente está dentro de um projeto que é grande e que vai além do nosso entendimento, muitas pessoas não vão entender. E a tendência é o quê? Fazer com que a gente não acredite nisso também. Às vezes, o planejadinho trivial é o que funciona para todo mundo, ou para quase todo mundo. Mas inovar, fazer novo, fazer diferente, é um caminho realmente mar azul, né? A gente realmente vai fazer algo que tem grandes riscos, mas para todo investimento que traz grandes retornos, existem grandes riscos. E aí você vai lá, vai ousar, vai se arriscar. E as pessoas à nossa volta precisam ter essa mesma mentalidade. Senão elas começam a frear a gente. Elas começam. Energia. E tem gente que também acha que a gente não tem o direito de ter. Sabe? Não é que são pessoas ruins, não. São pessoas que, infelizmente, não conseguiram desenvolver isso nelas. Se sentem incapacitadas e elas não querem uma realidade de você poderia ter feito. Você poderia ser. É ver isso em você e falar, meu Deus, eu não posso. Às vezes, por uma pequenez, talvez, mental ou espiritual, de não conseguir desejar que o outro seja. E aí, você tá lá crescendo, você tá fazendo acontecer e
de repente você vai ter que sim trocar pessoas, recomeçar novas relações. E isso é muito importante. Existem pessoas que talvez você vai lembrar assim, mas essa pessoa foi minha amiga há tantos anos, a gente ficou junto tanto tempo, é um relacionamento tão duradouro, e agora eu vou ter que ir embora? Talvez. Dá um tempo. Colocar Talvez. ali na prateleira um pouco. Chega o final do ano, início do ano, o que a gente faz? Vou arrumar minhas gavetas, vou arrumar meu armário, para tirar o que eu não uso, para doar. E é importante fazer isso também com os nossos relacionamentos, com os nossos pensamentos. O que eu não quero pensar, com quem eu não quero conviver, o que eu não quero ouvir, o que eu não quero ver. Ou alguém que eu quero conviver, Ou mas alguém que eu quero infelizmente conviver. vai contra o que eu planejei pra mim. É, Essa é uma maturidade, uma decisão muito difícil. isso é Porque às vezes eu não quero deixar. Às vezes é um relacionamento com alguém que eu amo muito e eu não quero abandonar essa pessoa. Às vezes é uma expectativa maravilhosa dos meus sonhos que atinge todos os tópicos da minha lista. Eu não quero abandonar. Mas espera aí, eu planejei outra coisa pra mim. Eu dei conta de que eu preciso mudar alguns hábitos que são vícios meus. Alguns hábitos que me atrapalham. E para isso eu vou ter que abrir mão de pessoas e coisas e lugares e expectativas que já me fizeram amar tanto e me apaixonar tanto. E aí é tão difícil recomeçar. A depressão para algumas pessoas, inclusive, que se apegam a essa expectativa e é difícil dar cura, é que a gente fica apegada àquela ideia, àquela memória, àquela relação, àquela pessoa. Ô, Ana, você está falando aí, eu estou vivenciando as minhas reuniões de mentoria. Quando eu comecei a dar mentoria, eu tinha no meu imaginário que todo mundo ia seguir o que eu falava. Até que eu percebi que não funciona dessa forma. E aí eu fiz, na primeira fase da mentoria, um momento de mentalidade. A primeira reunião é uma reunião em que eu desconstruo o que o fornecedor está fazendo, a forma como ele atende, a forma como ele posta, a forma como ele tem o escopo da proposta. E aí eu desconfiguro tudo e falo, olha, você não está crescendo porque sua proposta está assim, porque seu Instagram está assim. Eu sei que você não está gostando do que você está ouvindo. Mas, se você me contratou, é porque você entende que eu tenho algo para acrescentar. É lógico que eu chego em casa e rezo, falo, tomara que ele volte, tomara que ele volte, tomara que ele volte. Porque dói, alguns não voltam. E tudo bem, não está na fase da mudança dele. Ele precisa de ter um processo maior. Algum tempo atrás, uma das minhas mentoradas me disse, Roberta, o que você falou mexeu muito comigo e eu não consegui avançar. Se fosse outra época, menos madura, eu teria tomado isso para mim. A culpa, né? Porque a gente tem que sempre achar que a culpa é nossa. Eu entendi e falei, peraí, ela não conseguiu avançar porque ela ainda não está no momento, talvez ela nem queira trabalhar com isso como ela achou que ela iria querer. E tudo bem. Cada um tem um momento de recomeço, cada um tem um momento de dar o start. Então, como mentora, como assessora, da mesma forma, quando eu mando as minhas planilhas de estimativa de custo para os meus noivos, eu estou desconstruindo uma expectativa de que o casamento ia custar X, ele vai custar 3X. E eu falo com eles, eu tenho um texto que eu sempre mando, por favor, não desista. O planejamento é um processo, existe um ano para a gente poder negociar, escolher os fornecedores. Estou com vocês. Existem muitas possibilidades. Eu né? desconstruo. E essa desconstrução da expectativa é um processo que nem todo mundo está preparado. Mas entender que eu vou recomeçar. O ano virou, tudo vai ser maravilhoso. Espera aí. O que eu vou ter que abandonar? Quais os conceitos eu vou ter que ressignificar? Eu vou ter que ter mais esforço em algum ponto que eu não sei, por exemplo. Eu vou ter que aprender a escrever, eu vou ter que aprender a falar na câmera, eu vou ter que mudar a forma de atender. Eu estou preparado para isso? Então, a mentalidade, em resumo, ela é fundamental para que o recomeço seja um sucesso. Com
Com certeza, ousadia também, né? Ousadia. A gente precisa de coragem, ousadia. E bons É. mentores. E Muito quando eu falo importante. mentor, não significa alguém que você vai pagar para ir lá te falar o que você tem que fazer. Pode ser ser um sua pastor. mãe, pode ser seu marido, pode ser sua filha, Pode ser um pastor de uma pode igreja, ser um pastor de uma líder igreja. espiritual. É. Exatamente. Alguém que se conecta. Tem um ditado do estoicismo, na verdade, que eles ensinam assim: não escute críticas de quem você não pediria conselhos. Mas aí eu levo do Gostei seguinte: disso. quem que você está pedindo conselhos? É alguém que está levando a vida que você gostaria? É. Você está buscando alguém que é um exemplo para você? Porque essa é a nossa fonte, né? Ou deveria ser. Eu quero algo para mim e eu gostaria de alcançar. Alguém se aproximou do que eu espero? Talvez essa pessoa tenha algo para me ensinar. Não que você não vá ouvir isso até de uma criança. Porque Deus, ele tem maneiras incríveis de fazer o inimaginável. Né? Ele fala que ele pega de coisas impossíveis e totalmente fora do contexto para provar que ele é e que ele pode fazer. Ele pega as coisas que não são para mostrar que ele é. Então, assim, ele tem o poder de trazer pra gente o que ele quiser, de onde ele quiser. Mas, já que a gente não é Deus e a gente precisa buscar um caminho, que a gente faça pelo menos com um pouco de lucidez, de buscar quem é essa pessoa que pode Quem me já dar, passou por essa trajetória e Esse pode me cuidado, ensinar? né? que vai me orientar. No meu coach de oratória, eu fico assim, muito feliz, porque a pessoa me procura para aprender a falar. Então, ela chega lá querendo falar, não é isso? Sim. E eu faço um trabalho em cima da palavra árvore. A palavra árvore, porque quem tem uma árvore tem a vida. E quem tem uma árvore, porque tem a semente. Então, o A de árvore é a autoestima. Então, no primeiro encontro, nós trabalhamos a autoestima. Ele ainda está com medo de falar, mas ele já começa a falar do que são seus pontos positivos, o que ele gosta, o que ele gostaria de falar, por que ele está me procurando. É um trabalho mais de autodescoberta. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Como é importante o Isso autoconhecimento. fortalece. O V é a voz. Então, eu brinco com ele com a palavra cantada, com os trocadilhos, com a fase de fazer a voz ficar fina ou grossa ou soprada, e ele começa a perceber que ele tem voz. Depois do V vem o O, que é a oratória. A oratória é a roupa do repertório. Se você não tem o que falar, você se veste mal, porque você fala mal. Porque a sua roupa não é a que você deveria usar naquele momento. Depois da oratória, do O, vem o R, do repertório. Vamos trabalhar mais livros, mais músicas, mais a vida no seu entorno. Se você trabalha com macarrão, você tem que falar de massa, você tem que falar do trigo, você tem que falar da máquina, você tem que falar do sabor, você tem que falar que essa comida alimenta não só os italianos, mas todo o nosso Brasil. Todo mundo que tem um bom paladar. É um macarrão. E depois vem, então, a expectativa, o de fazer você falar para o outro, e a aula prática. E nessa aula prática, eu me encho de alegria, porque quando eu vejo o meu mentorado, ele cresceu tanto que ele se tornou dono da sua palavra. Que delícia. Gente, E é um processo. e eu Não é sempre... chegar lá e saber falar. Sheila, me ensina a falar. Não, você vai ler um texto. Não é sobre Não. isso. Claro que não. E aí eu convido alguém da área dele para ele se vender. Ô, gente, é maravilhoso. E comunicação é poder. Comunicação é tudo. E a gente tem tanto dentro da gente. A gente é uma É imensidão. uma imensidão. E conseguir colocar isso pra fora. Que arte! Que Parabéns, arte. Sheila. Obrigada, De é nada. verdade. É entusiasmo, né? Deus dentro da gente, né? É verdade. E a gente pode transbordar. E nós somos árvores, igual você falou. E sementes também. Não é? A partir do momento que a gente começa a dividir o que a gente tem, a gente começa a descobrir mais do outro. Nossa, como? A possibilidade de ouvir. Engraçado, você falou, a pessoa vai aprender a conversar, ela tem uma autodescoberta, então ela tem que ouvir tanto antes de começar a falar. escutatória é um né? Dos das nichos, pautas que você trabalha. Em qual fase? Que eu já não sei Da mais. voz, Da a voz. escutatória, porque muitas pessoas falam muito, mas não escutam. E o ouvidor, muitas vezes, ele só escuta e não fala. E uma das técnicas de venda mais eficazes é a escutatória. Porque
quanto mais você escuta seu cliente, ele mesmo te dá pistas do que ele quer que você É fale. rapport. Em É o todas rapport. as relações, gente. Você quer se conectar com uma pessoa? Ouça ela. Mas é difícil, né? É porque todo mundo tem algo a Tem algo a dizer. dizer. Tem. E aí é que tá. Você tá ali por quê? Qual que é a razão pela qual você tá numa empresa, num negócio? Você tá ali porque você quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, ou você tá ali também porque você tem um propósito, você tem uma O razão. porquê. O seu porquê, exatamente. E a partir do momento que você se abre a ouvir, você se torna consciente do que acontece, você cria conexão e poder. A partir do momento que eu entendo o que você precisa, você entende o que eu preciso, quem sou eu, é muito mais fácil alcançar as situações todas que eu desejar. Que seja profissional, financeira, né? Que é a questão da energia que você falou, né, Sheila? Que é a gente começar a... Quando a gente se conecta, eu consigo entender, eu consigo fluir mais com você. É como se eu tivesse ligado uma linha até você. E aí, às vezes, até acontece da gente se adiantar um pouco sobre o que o outro vai dizer. Não tô falando pra gente adivinhar, mas a gente começa a entender tanto que, enquanto você fala, você me leva pro seu universo, me transporta pro seu universo de uma maneira que, nossa, eu fiz uma descoberta. Eu li um livro inteiro nesse papo que eu tive com essa pessoa. E aí, ao invés de uma pessoa ganhar, sempre duas ou mais. O meu casamento só deu certo porque eu sou falante e o meu marido é um ouvidor. Ele Porque escuta bem. Ele Você fala escuta muito. tudo, eu falo muito. Eu teve um dia destes que eu falei com ele, Fontes, eu estou tão seletiva, estou muito chata, estou me afastando das minhas amigas, elas vêm com um papo que já não está me agradando. Estou chata, Fontes. Ele falou, mas você é chata. Aí eu falei, E ele ama ela. eu sou chata? Ele falou, você dá aula o tempo todo. Se eu falo que eu vou pegar um copo, você fala, Fonte, você sabe quem inventou o copo? Porque o copo... Você ensina o tempo todo. Então você tem que trabalhar a escutatória no seu recomeço, Sheila Rachid. Aí eu falo isso, aí eu falei, mesmo? Ele falou, mesmo. Mas eu te amo. Mas Sabe o que é belo do amor? É que tá tudo bem ser imperfeito. tem sim, perfeito. Eu conheço suas imperfeições, eu sei onde vai, mas ao mesmo tempo isso pode ser mágico. Olha, é maravilhoso. Então, dar aula é o meu propósito, entendeu? Porque até ele tem aula todo dia no café da manhã, eu já dou uma aula, como que vai ser o dia dele? E é bom porque, além de conhecer e dividir com você, olha, é isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Isso é maravilhoso. A gente tá na nossa, né, ideia do recomeço e a gente pode viver um bom recomeço se a gente estiver disposto a viver uma história fora do nosso controle, fora da nossa expectativa. Fora do nosso controle. Que a gente se Mas com os permita. pés no chão, tá, Ana? Com Porque toda certeza. a gente faz uma gosta base. de trabalhar com planejamento. Então, vamos lá. A gente não vai ser louco de sair se atirando. Não. Mas a gente tem que permitir que as coisas aconteçam. Tem que estar A bem. gente tem que se permitir ser surpreendido. E bem pra vida. Eu imagino assim, é como eu vou usar o Waze, mas eu vou olhar para os lados para ver se tem uma rua bonita aqui daquele lado. Quem sabe uma rua com mais árvore me faz chegar no mesmo final. E eu vou conhecer alguém bacana ali nesse... Aproveita a viagem. Exatamente. A gente tá ali, tudo bem, no caminho pro Waze, que é bem planejado, e às vezes no meio desse caminho você descobre algo para sua próxima semana que vai mudar o seu mês. E é sobre essa a trajetória. É óbvio que a gente quer ter sucesso nas coisas que a gente faz e quer muito. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar aberto ao também o não planejado, o desconhecido. Porque esse é o toque de Deus. Ele quer fazer algo e ele vai fazer algo fora do nosso imaginado. Então, sim, se planeja, mas permita viver o não planejado também. Permita viver o inusitado. Porque essa é a magia tão especial que Deus preparou pra gente, que são as surpresas da vida. Meninas, infelizmente está acabando o nosso programa. Eu tô vendo o tempinho ali, fiquei triste mesmo. Infelizmente, mas eu quero agradecer vocês Obrigada, por terem vindo. Roberta, quer deixar um recado para quem nos assistiu? Eu quero dizer que todo dia nós recomeçamos, que o recomeço faz parte do autoconhecimento, das frustrações, dos sucessos, mas que é fundamental ter meta, saber com quem conviver, como conviver, escutar e falar aquilo que acrescenta a outra pessoa. Não fala abobrinha, não.
E tá certa. E se a gente disser alguma coisa também, a gente tá dentro de uma realidade onde a gente comete erros. Essa é a Sim. verdade. E que a gente esteja disposto a corrigir, né? Porque a perfeição, ela não existe. E por sermos falhos, é que é tão maravilhoso que a gente tá sempre pronto para poder viver uma nova versão, uma versão melhor. E você, Sheila? Olha, eu quero agradecer muito. Sempre trabalhei com a palavra, gosto disso. E a palavra, graças a Deus, ela é algo que não é certo nem errado. Existe o momento certo e o momento errado de usá-la. E gostei demais desse bate-papo. Fez com que eu acredite que pessoas ainda se preocupam em recomeços, porque eles existem. E ele só vem para melhorar, Só para melhorar. não E é? um feliz 2025 para todos. Com É, recomeços. Isso mesmo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para você receber todas as notificações. Escreve pra gente também o que você achou. Conta pra gente o que você pensou sobre vários dos nossos comentários. Você tá livre para isso. E fica atento para o nosso próximo episódio também. Meninas, muito obrigada por tudo. Ana. Obrigada a Um você que veio também. recomeço de sucesso para você. Amém. Obrigada para todos nós, né? Amém. Que seja melhor, que a gente esteja um passo da melhor fase da nossa vida. Amém. Exatamente. Um beijo para todos e até a próxima. Até a próxima.